se prontificou, sabe, assim, "Ai, eu não posso, ai, eu estou ocupada", aí alguma coisa assim, né. Aí não teve, como. Aí então o que que eles fizeram? Uma oficina para fazer o boi, criar o boi, então eles ensinaram as crianças a fazer o boi, e aí dessa oficina saiu, então vamos aproveitar para fazer os meninos ir para a rua. Aí colocou os meninos na rua, por esse motivo, assim, né. Mas a gente é uma tradição, né, tem que ter, a gente sente falta, é uma coisa bacana. Justamente o objetivo do documentário é mesmo que a gente guardar um trem que vai praticamente aqui para sempre, né? Uhum, Vai estar nas mídias e tudo, e para quando a galera vir, as próximas gerações, o uhum. boi a gente não pode deixar morrer. Igual a É, nossa geração também foi um pouco, mesmo que acabou, né? Eu fui embora, a maioria do pessoal foi embora, os que ficaram não uhum. quiseram mais. Assim também faltou um pouquinho de interesse governamental, né? Claro que Sim, esse ano aconteceu a procura, né? Só que ninguém quis se prontificar para fazer não, também. mm-mm. Mas eu acho que durante muito tempo faltou, assim, esse Faltou, incentivo, né? com certeza. É igual você falou, a gente sente muita falta, é uma tradição que quando chega na época de junho, você já espera. Aí o boi vai sair, aí todo dia fica naquela expectativa. Igual agora mesmo eu estava falando que eles poderiam aproveitar os turistas que estão aí, são coisas novas, e eles não fizeram, só vão colocar no último dia. Pois Não, é. eles poderiam estar cantando nas casas normal, porque eles saem, acho que é terça, quarta e quinta. São os Sim. 3 dias que eles saíam, né, então, eles poderiam estar aproveitando, mas Tu fala do quê? Do trazer turista pra Não, concluir a conversa que eu tava porque no caso a gente tava falando, né, que esse ano teve a procura, né, da prefeitura, procurando os adultos, fazer o boi, igual geralmente é, né? Aí a uhum, maioria não quis, né? Não se prontificaram, por isso que teve essa oficina. é. E, Através da oficina eles fizeram, eh com que as crianças, porque as crianças se empolgam, né. Então, através dessa oficina, eles fizeram as crianças mesmo que produziram os capacete, elas mesmo que fizeram aprenderam a fazer o boi, confeccionar, então tudo isso com o auxílio dos adultos. Então, através dessa oficina, montou o boi, fez o boi, todos os capacetes, e aí então agora nós vamos sair com ele. Aí foi por isso que não, porque se não fosse dessa forma, não teria. Porque os adultos não tiveram, interesse, né, sim, e muitas vezes, assim, vai passando o tempo também, o que que acontece? Tudo hoje é pago. Então, assim, antigamente nós fazíamos o boi tranquilamente, era sim, uma coisa maravilhosa para a gente não tinha que gastar, a gente, né. Hoje não, para você fazer, você: "Ah não, eu vou, mas é tantos reais para mim fazer um boi". Então é, acaba que aquela tradição vai morrendo por essas pequenas coisas que, sim, igual eu falo assim, pela cultura da cidade, por que não fazer? É igual o caso da quadrilha também, que era uma cultura para a gente que, né, a gente já fez muitos anos a quadrilha aqui, o circuaia que ainda existe, né. uhum, Aqui em Luciara não tem mais, por falta de incentivo, às vezes, por não achar pessoas que têm interesse em dançar. Interesse em dançar até existe, mas assim, não tem aquelas pessoas que têm aquela força de vontade de encarar, eu vou puxar à frente, porque não é fácil lidar com pessoas. E o boi é a mesma forma. E é uma tradição que a gente tem, mas que se a gente não tiver um para tomar a frente, ela vai morrendo. sim. E a esperança nossa é as crianças, igual eles estão aqui esse ano, ano que vem eles vão estar mais empolgados ainda. Eles vão querer e aí cada dia mais vai aumentando, Eu, né. eu sinto, eu sinto uma coisa assim que acontecia já na nossa geração, né? A gente participava porque. Hã? Hum, É. A gente participava, mas é porque a gente gostava, né? Só que ainda tinha uhum. aquele receio, aquela vergonha, sabe? De estar Isso, lá, isso. ai, não, participar do boi, eu tenho vergonha. Tinha Uhum. que meio que tirar esse sentimento, sabe? Da próxima geração. Tipo, é como se induzir as pessoas, não, vocês têm que ter orgulho disso aqui, é um negócio que quando Isso. vocês saem, várias multidões atrás, fica assim, e Uhum, ó, vocês estão sendo sem dar atenção, sabe? Tem uhum. que Incentivar, incentivar, né, um incentivar. sentimento de orgulho mesmo, um negócio que, pô, tem desde o início da cidade, pelo que a gente, nas pesquisas, descobrimos, né? Desde o Exatamente. início da cidade mesmo. Então, é uma herança já colonial da cidade que ficou
E se até hoje perdura, é um trem que Com funcionou, né? certeza. Não, e é uma coisa, a cultura nossa, ela é tão forte do Bumba Meu Boi, porque até nas escolas a gente leva, igual, hoje eu estou atuando na minha área de professora, né? Eu sou professora da educação infantil, e então, assim, a gente trabalha dentro da escola o Bumba Meu Boi. Nós fizemos um Bumba Meu Boi, na creche tem o polegar. É o pequenininho, nós sempre confeccionamos boi pequenininho, então nós trabalhamos lá dentro também. A cultura já vem dali, a gente já trabalha. As nossas atividades é em cima do Bumba Meu Boi, porque é tradição. Tem a tradição da quadrilha também que a gente trabalha. Então, assim, a gente já vem trazendo essa cultura, mostrando para eles desde eles pequenininho. Porque lá é desde o berçário até os 3 anos, né? Aí vem a Raimundo de Pano, que já é até do quinto ao sexto ano, não, do primeiro ao quinto ano, e também tem o boi deles. Aí o que a gente fez esse ano? O encerramento do projeto Bumba Meu Boi, das nossas atividades, o pessoal da Raimundo de Pano levou o boi deles lá para a creche. E fizemos uma apresentação, como é na rua, cantamos a música, matou o boi, tirou a língua, tudo isso nós fizemos na creche com o boi deles, da Raimundo de Pano. Então, assim, a gente tenta fazer isso, não deixa a cultura morrer, nem a tradição. Porque se a gente não fizer, é ali da escola. Se a gente não fizer, a criança não vai saber, e a gente ali descobre. Tem criança que não tem medo, mas tem umas que choram. Né, eles choram de medo, então você tem que começar a trabalhar com ele. É o boi, não é de verdade, é isso que tenta fazer a criança pegar, mas ele tem medo, né? Eu mesma, eu até hoje, eu sou velha de ir atrás do boi, mas eu tenho medo do boi. Eu vejo, eu sei que é uma pessoa que está lá dentro, debaixo daquele boi, mas na hora que eu vejo ali, me dá um nervoso. É engraçado que isso é uma herança nossa de infância, né? Uhum. Porque nossos pais falavam, vamos chamar o boi pra tu. É. Quando o boi cantava, eu vou chamar ele pra cantar, que a gente ficava lá escondido debaixo Escondido. do nosso pai. Hoje em dia, mais não, diz que é abraçar, brincar, não tem Aham. essa coisa assim. É que é interessante também, né? Mas Isso. também era interessante essa mística que tinha por trás do medo. Mesmo que a gente sabia que Uhum. era uma pessoa, a gente queria adivinhar, Isso. é uma Joana, O legal era isso. Que tocava na nossa própria casa, a gente tinha a sensação de segurança. De segurança. porque tinha lei, eu não atacava o dono da casa, né? Exatamente, isso. Era muito E isso. quando é muito legal essa questão mesmo de quando a gente tem essa segurança quando é na casa da gente, porque aí eu posso correr para dentro da minha casa, eles não vão entrar. E na casa dos outros você fica meio que receosa, né, com isso, né? A gente sente medo, o pessoal sentia muito medo da Catirina. E o legal na nossa época é porque a gente não descobria quem eram os personagens. Você ficava, será quem é a Catirina? Quem é o Nego Chico? Hoje é mais fácil de você identificar. A Catirina é fulano. E aquele tempo, se você falasse o nome da Catirina, você apanhava. Não pode falar quem é. Tanto é que eles se vestiam escondido. E eu falo hoje ali, eu vendo a roupa deles, que eu trabalho a nossa sala dos professores, está lá na Secretaria de Cultura, junto ali, até construir a outra lá, que vão reformar para a gente, né? Então, a gente está ficando ali no mesmo prédio da cultura, onde fica o boi e tudo. Aí eu vi o aramezinho estendido as roupas deles, né? Aí eu falei, engraçado, que na minha época era tudo fedido, não lavava não. Tinha que ser fedido, e a gente chegava em casa todo fedido da Catirina Nego Chico, e agora é tudo limpinho. Ai, menino, mas era bom, mas era muito bom. Mas assim, Não tá, não? Esse aqui Porque já foi, já. esse aqui é só o esquenta. Mas você tem alguma lembrança muito marcante? Deixa eu fazer uma coisa que nós não fez. Hum. Vamos deixar ela se apresentar. Né? Tipo, se apresenta. Você, meu nome é tal, Uhum, sou daqui do Ceará, tal. Tipo assim, uma apresentação livre, sabe? uhum, O que você acha relevante que as pessoas saibam sobre você? uhum. Imagina que daqui, sei lá, 30, 40 anos alguém vai ver esse vídeo, entendeu? É Legal. importante, até falar sobre o nome, né? É da família. Tal, né? Uhum. Exato. Verdade. Uma surdinha lá. Verdade. Aqui tu pode, a apresentação tu pode olhar pra cá. Tá. Aí depois corta pra cá e continua do mesmo jeito. Uhum. Tá bom. Então vamos fazer uma apresentação. Você Meu nome é Lísia Elvira Evangelista Costa, tenho 37 anos, sou moradora de Luciara há 37 anos,
Sou filha da Lisieike Pereira Evangelista Costa e do João Bosco Bezerra Costa, moradores daqui há muitos anos. Hoje sou formada em Educação Física, atuo na profissão, sou professora e sou mãe de 3 filhos, sou casada e sou moradora daqui. Fui embora um tempo, mas voltei e atualmente também estou aí no ramo do digital influence, né? Influenciadora, né? Estou aí gravando vídeo, gosto, é uma coisa que eu gosto. Então, estou fazendo vídeo, gravando vídeo do que eu acho legal, do que eu acho que é legal para os meus seguidores ver os meus amores, né? É assim que eu chamo os meus seguidores. Então, essa sou eu, a Lísia, conhecida como Sula. E tem um nome também, tá? De guerra lá, né? Que é Ah. a blogueira. A blogueira, tá, o meu arroba é a blogueira do Araguaia, que é onde vocês podem estar me seguindo lá no meu Instagram, no YouTube, nas minhas redes sociais. Agora sim, vamos partir para um bloco de perguntas aqui. A gente tem. Aí, assim, nós vamos ficar aberto uma pergunta ali, faz comentário. Uhum. Mas se não tiver nada para falar, assim, às vezes, por exemplo, a parte de organização, isso aí não vai ter problema. Né? De montagem. Porque várias das coisas que ela já falou, assim, nós, né? Uhum. Porque a gente, nossa tática era essa, né? Ligar, deixar ir conversando, Uhum. sobre o boi. E já ia falando, Pra não né? incomodar, que a pessoa se fala, tá gravando, a pessoa. Já fica, Eu né? sei, entendo. Agora que eu lembrei, né? Já tá acostumada com. Acostumado, né? Ai, ai, Marcos, hein? Algumas perguntas são bem genéricas, mas eu acho que é interessante. Você se lembra a primeira vez que você participou do boi, assim, como criança, quando... Pode pensar que não tem. Vai pensar, assim, tipo, é porque é difícil pro cearense, sabe, a primeira vez, né? Porque desde quando a gente é criança, a gente sabe que o rouxinol de laranjeira... É marcante, verdade. assim, mas uma lembrança bem antiga mesmo do boi, assim, que você tem. Sim, eu lembro exatamente da música. Porque eu fui descobrir que nós cantávamos errado a música agora, depois de grande. Porque o certo é rouxinol de laranjeira, né? E a gente cantava o sinal de laranjeira. Então, para mim, é uma coisa que ficou bem marcante. Eu falei, mas como assim? Você está andando atrás do boi e eu entendia só isso. Ô, sinal de laranjeira. E não é. E eu descobri isso numa oficina que teve no CRAS, uma época, que o Eduardo Dorta estava dando essa oficina, e lá que eu descobri que não era o sinal, era rouxinol. E uma coisa que ficou marcante, por que eu tenho tanto medo do boi? Ficou marcante em mim, eu estava até com minha tia, Josane, atrás do boi, eu falei para ela, tia, vamos na frente do boi, ou vamos atrás do boi, porque se nós for na frente dele, nós não vamos ver se ele vai vir. Não, minha filha, nós vamos na frente, tia, vamos atrás, tá bom. E eu sempre tive muito medo dele. Tá bom, fomos na frente do boi. E viramos ali na rua da Tânia, bem na rua ali, naquela casa ali da mãe da avó da Renata hoje, da avó da Renata. Viramos ali que eu só escutei o ai, que eu olhei para trás, ele estava em cima de mim. Aí eu falei para a senhora, eu não sei nem o que eu faço. Ele me esfregou naquela parede. E eu só chorava e gritava, gritava, gritava. Aí ele foi. Eu falei para a senhora, tia, então depois disso, eu morria de medo. Eu sempre tive medo do boi. E eu fiquei com mais medo ainda, mas eu queria ir. Eu queria estar era lá. Eu não queria saber se ele ia correr atrás de mim ou não, mas eu queria, não perdia um. Ai. Essa história é interessante. É muito bom demais fazer esse negócio aqui. É muito bom mesmo. Tá, vamos lá. Vamos lá. Na sua opinião, o que significa o boi para o Ceará, assim? Nossa, eu acho que o boi é a nossa referência, sabe? Assim, quando você chega aqui, principalmente isso, porque o boi ele é justamente na época de férias. Você já vê a férias, é gente nova e é uma oportunidade de você poder mostrar para o turista, para a pessoa de fora, o que é a tradição sua aqui. Porque não é só aqui, né? Tem, no Maranhão é outro, no Amazonas é outro, mas aqui a nossa história é você sentar e contar quem é a Catirina, quem é o Nego Chico, por que da história do boi, o que acontece. Então eu acho que o boi, a história do boi é uma referência que nós temos, os cearenses, por isso que a gente não pode deixar essa cultura morrer de jeito nenhum. Temos que manter ela viva,
o tempo todo, de todo ano, cada dia mais, a gente tentar melhorar mais ainda a nossa tradição. Muito bom. Bom demais. Vamos pro. Tá com o negócio aí não, né? Vamos pro roxo agora. Ah, tá. Essa pergunta é interessante. No geral, assim, sem ser as pessoas que ficam, os participantes, os personagens, como que a comunidade do cearense participa do boi? Sem ser os participantes diretamente do boi, né? Eu sei. Os espectadores, né, vamos dizer assim, eles ficam ansiosos, porque a gente fica naquela curiosidade, o boi vai sair? Ai, não vai, porque assim, tem idosos que eles gostariam de ir atrás do boi, mas não consegue. Então, o que que a família faz? Traz o boi até eles. Então, eles ficam naquela expectativa, nossa, esse ano não vai ter boi, a gente pensa que é só as crianças, não. Nós, os mais velhos, a minha mãe está com 62 anos hoje, e ela tem medo do boi também. É o personagem que ela tem medo, é o boi. E aí eu falei para ela tá debilitada, ela não anda mais hoje assim sozinha, ela só anda com andador. Então eu falei, mãe, eu vou trazer o boi aqui, para cantar aqui na casa da senhora. Então ela fica naquela expectativa, não, minha filha, não traz não, porque eu não dou conta de correr. E se o boi vier, como é que eu vou correr? Não, mãe, mas a senhora não vai correr, a senhora é dona da casa. Não, mas ele vai vir. Então assim, eu levei o boi para ela para cantar lá. Então, nós que ficamos de fora, que não somos lá de dentro, a gente fica nessa expectativa. Todo mundo que quer sair, todo mundo quer ir atrás do boi, porque é um evento que tem na cidade. Porque geralmente a cidade fica meio que parada, apesar de estar chegando turista, mas fica meio que parada. Então é um evento que é esperado todo ano, é igual o Festival de Praia. Todo mundo ano espera o Festival de Praia. É igual Bumba Meu Boi. Em junho, vai ter o boi. O boi vai sair. Aí quando ele não sai, é uma tristeza, mas a gente fica sempre ansioso. Muito bom. Essa outra pergunta aqui também é interessante. O que o Bumba Meu Boi, assim, essa tradição, traz de benefício no geral, assim, para o Ceará, o que você acha? Essa é a segunda, né? Segunda, né? De benefício? Assim, ajuda também Aham. as pessoas, sei lá, por exemplo, Você acha que essa tradição do Romeu Boi ajuda a unir as pessoas? Assim? Ou já viu treta, já viu picuinha, assim, ao longo do tempo, assim? Não, com certeza. Não, ajuda. O benefício que traz é essa questão justamente de você juntar as pessoas. Porque se não tiver pessoas, não funciona. Porque se não tiver um miolo, o boi não vai sair. Se não tiver o caboclo, não vai cantar. Então, por que esse ano foi difícil juntar os adultos? Por questões eu não sei, né, exatamente por quê, mas acredito que deve ter sido, porque eu não gosto muito, não vou muito com a cara de fulano, e fulano vai estar lá, porque Luciara tem essas coisas, né? Apesar de ser uma cidadezinha pequena, todo mundo conhece todo mundo, fala da vida de todo mundo, enfim. Mas aí o que que acontece? Eu não vou porque o fulano vai estar lá esse ano, ele que vai estar na frente. Ele é chato, ele é isso, ele é aquilo. Mas aí o que traz de benefício? Essa união, apesar de tudo isso. Porque esse ano aconteceu exatamente dessa forma. Porque eu perguntei para pessoas adultas, você vai participar do boi esse ano? Não vou porque fulano vai estar e tal. Mas o que que aconteceu? Quando viu a oficina funcionar, a pessoa estava lá. Ele foi. Por quê? Porque ele gosta. Porque é uma coisa que ele gosta, é uma coisa que ele está levando alegria para o outro. Então, ele não se contentou em ficar só na plateia. Apesar dele não gostar de algumas pessoas que estavam lá, ele foi. Esse ano foram só crianças, mas atrás das crianças tem os adultos, né, para dar suporte ali. E a pessoa vai. Por mais que você fale que você não vai, mas o seu coração bate mais forte. Quando você ouve aquele barulhozinho, você chega até o pé coça. Então, assim, a pessoa não consegue. Então, eu vejo que o benefício que essa tradição traz para a gente é essa união, mesmo com as nossas diferenças, que todo mundo tem suas diferenças. É normal, mas traz essa união, né? Representa a união também. Lá dentro do boi que você está participando, teve, assim, Não, que eu vi, o pouco que eu vi lá, porque igual eu tô falando, são crianças. Os adultos é mais difícil de lidar, né? Hã? Dentro dos adultos, não. Que eu vi lá, há pouco tempo que eu conversei, não. Teve alguns, igual eu tô falando para vocês, que eu vi a pessoa falando, eu não vou, porque fulano é abusado, porque fulano manda demais, porque fulano não sei o quê.
e tava lá. Foi miolo, é miolo, tá, ajuda a cantar, porque às vezes a criança não consegue falar alto e a pessoa tá lá. Tem essas desavenças igual, você vai ter opinião diferente da minha. E nós vamos bater de frente muitas vezes. Ah, não, porque o Tasso tá falando demais, eu não gostei do que ele falou. Ah, a Sula tá falando demais, eu não gostei. E nós briga aqui e tal, aquela coisa toda. Mas depois a gente pensa e para e fala assim, ai, mas é uma coisa que eu gosto, é nossa cultura. Estão precisando, por que não ajudar? Aí hoje eu vi, depois que eu vou atrás, eu vejo, eu falo, mas rapaz, tu falou que não ia participar e tu tá aqui. Entendeu? Então são essas coisas que existe, vai existir mesmo essas desavenças, mas no final tudo dá certo, e dá certo que o boi tá aí. Isso me leva a uma questão, uma reflexão. Será que o boi foi acabando aos poucos porque a galera que fazia o boi foi ficando velha e as pessoas mais velhas que tem, sabe, que, né? Agora você tem opinião própria, você não aceita qualquer coisa, aí aquela briguinha. É, E o boi ano passado que eu participei, nossa, ele tava indo a trancos e barrancos, sabe? Todo dia tinha treta, todo dia tinha ameaça de acabar, porque todo mundo é exatamente. adulto, né? Aí todo Isso, mundo queria mandar mais que o outro. exatamente. Tinha um cara lá que só queria ser catirinho. Aí os outros estavam implicando, amém, como assim, tem que ter o rodízio. Sabe? É, exatamente essas desavenças. E lá agora, a diferença desse ano, porque são crianças, é mais fácil de lidar. E aí o que que acontece? O adulto vai designar o papel. Olha, você e você é a mulherzinha. Eles ficam empolgados. Você vai ser a Catirina e você é o Nego Chico. Eles ficam empolgados. Então, e também, muitas vezes, é a oportunidade que você dá para uma criança que nunca participou, um jovem, por exemplo. Ano passado, igual você falou, que os adultos, né, teve muito desse ren-ren-ren. Aí, às vezes, tem jovens entre 14 e 17 anos que eles querem participar do boi, mas eles têm receio de entrar e não serem aceitos. Ah, eu não vou porque fulano não vai me aceitar. Aí fica meio que de fora. E esse ano eu vi pessoas que eu nunca tinha visto participar do boi. Às vezes por essa questão da oportunidade, né, de ir lá, ah, eu quero fazer parte. Quer? Então vem. Porque os que nós fomos atrás, que a gente queria que fosse, estão fazendo, tipo, fazendo, né? Corpo mole, querendo que adula. Então vamos largar de mão. E o outro está ali, esperando a oportunidade, né? E esse ano eu vi que teve a oportunidade disso, apesar dessas dificuldades, dessa questão que eu falo de tudo hoje você ter que pagar, né? Antigamente era tradição, era o bom era a gente sentar e fazer o boi. Hoje não. Fulano faz, é R$ 1.000. Né? Então tudo paga. É não sei quanto, tudo paga. Então isso meio que vai acabando a cultura. Pô, eu acho que é justamente esse ponto bem. Ela falou um ponto interessante que antigamente o boi já começava ali no momento de confeccionar De o boi. Era o confeccionar. primeiro momento, Uma né? disputa pessoal, né? Quem faz esse capacete mais. Isso. Exato. o Tinha, capacete tem que tinha ser 2 boi na cidade, vocês, não sei se vocês lembram, que existiam 2 boi, quando eles se encontravam, dava briga. Os boi brigavam, entendeu? Hoje não, hoje é só um. Então, antigamente tinha isso. Eu lembro muito bem que era o pessoal não sei se vocês vão lembrar, da Rua Nova, que fala. A Rua Nova é justamente essa rua ali da delegacia, que chama de Rua Nova. Então, a Rua Nova tinha um boi, que era o seu finado Bibi, o Charlie, o pai da Malba, que eu não lembro o nome dele, da Malba Magna. Então, aquele povo lá, eles faziam, e o boi deles era o boi, gente, perfeito, impecável. Aí era a Rua Nova aqui. Aí o Lagoão, que é o pessoal aqui da Lagoa mesmo, Lagoão, que inclusive eu moro no Lagoão lá, o pessoal do Lagoão fazia outro boi. Aí o boi, não, o nosso é maior, o nosso é mais bonito. Então tinha, gente, não vamos entrar nessa rua aqui, porque o boi de lá de baixo está cantando aqui, nós vamos cantar de lá. E eu presenciei uma briga do boi uma vez. Menino, é emocionante. Ali no Gonzaga, na esquina do Gonzaga, quando eu olhei e vinha, o de lá, o do pessoal da Rua Nova, era vermelho. E o daqui era preto. Gente do céu, a briga mesmo que eu falei, meu Deus, vamos quebrar o boi todinho. O mais forte vencia, né? Mas tinha tudo isso, né? Naquela época tinha 3, né? Era, tipo, 2 boi maiorzinhos, às vezes o terceiro era tipo umas criancinhas. É. Mas tinha, eu lembro que normalmente tinha 3. Eu lembro do Isso. Lagoão que tinha também. Até colocaram personagens novos, Batman. Sim. E tinha o do. Não sei se era Soberano, do Charles que saía. Era. Hoje. Aham. Lá era uma marcenaria Múltiplo também. uso. Tá, eu lembrava, marcenaria tinha lá. Era. Eu lembro o nome dele era tinha,
Eles fizeram também um tempo, o Charlie fez, daquele nome do boi da novela, o Bandido. Tinha. Do Abimael, Do Abimael, isso. Que fazia. Inclusive o filho dele faz até hoje, o Mike, ele confecciona boi, até hoje ele faz o boi. E se tivesse que explicar para uma pessoa de fora, que, né? É igual você falou, né? Tem boi no Maranhão, tem boi no Pará, tem até na pesquisa lá do TCC que a gente leu, da Elisandra, ela falou que até lá no sul, no Paraná, tem, sabe? Assim, uma celebração de boi, cada um com suas características. Isso. Se fosse para explicar o boi de Luciara para o pessoal de fora, assim, como é que você falaria? A história, como diz, né? Como a história que eu sempre ouvi, que eu escutei. E eu tinha dúvida. Eu não sabia o que era. Por isso que eu estou falando da questão das músicas também. Por quê a história? Eu até contei para os meus alunos esse ano a história. Porque eles ficam curiosos. O que é o boi? Que ele chega aqui, qual que é a tradição? Qual que é a história? Aí a história né? Catirina e o Nego Chico. O Nego Chico era o peão da fazenda e a Catirina era a esposa dele. E eles moravam nessa fazenda. O Nego Chico era o capataz de confiança do dono da fazenda. E a Catirina engravidou e o desejo dela era de comer a língua do boi. E ela queria comer a língua do boi mais bonito que tinha na fazenda. E era o boi que o dono da fazenda tinha muito apreço pelo boi. Falou, e agora, o que eu vou fazer? Minha mulher está desejando a língua daquele boi. E é o boi que o meu patrão mais gosta. Como é que eu vou fazer? Não vai ter jeito. Ele matou a língua. Por isso que fala, né? Tirar a língua do boi, que meu amo mandou tirar. O pedacinho mais pequeno para mandar ferventar, que é para ela comer. Então, ele contrariou o patrão, mas matou o boi e deu a língua para a esposa comer. Então, essa é a história que a gente conta, né, para os turistas quando vem. Foi que eu cresci escutando, né? Essa. No Bloco Marrom. Aí a gente sempre pergunta também, já que o documentário é Memórias do Meu Boi, né? E que essa ideia não é de agora, né? A gente fez isso há muito tempo atrás, assim. E era justamente com medo de acabar, né? Esse negócio, essa cultura. Registrar, sabe? Já tinha um vácuo gigante. Você, nossa, acabou, né? Não vai voltar mais. Na sua opinião, está em risco de desaparecer essa cultura? Com certeza. Tá, sim, porque eu falo que falta o incentivo mais da Secretaria de Cultura da cidade, né? Tem que ter esse incentivo, por mais que eu veja, igual assim, eu conversei particularmente com a secretária de Cultura esse ano, eu perguntei para ela quais eram as dificuldades que ela estava tendo em relação, porque eu perguntava, vai ter boi? Vai ter boi? E ela ficava meio, a gente está vendo e tal, está tendo a oficina. No momento que eles estavam fazendo a oficina, eles estavam na esperança dos maiores, dos adultos, aceitar e ir, né? Aí, então, assim, tem um risco sim de acabar, se não tiver esse incentivo. Porque as crianças, nós podemos até querer fazer algo. Igual eu posso mobilizar lá o pessoal do Lagoão. Não vai ser fácil, mas eu posso tentar fazer. Mas assim, tudo a gente vai ter que tirar algum dinheiro do bolso para fazer alguma coisa. Porque hoje tudo é movido no dinheiro, né? É o que eu falo da dificuldade. Então, por isso, eu falo da questão que pode sim acabar, por essa questão do financeiro, porque se não for através da Secretaria de Cultura, não tem. Porque outras pessoas não vão ter iniciativa para fazer. Não vão. Não vão mesmo. Então, tem que ter a iniciativa, a Secretaria de Turismo, Cultura, ela que tem que estar envolvendo, ela que tem que estar buscando recurso, eu não sei como que funciona, para não deixar morrer. Porque se não for através deles, vai morrer a nossa cultura. Eu acho que Não vai existir. tiver, sei lá, projeto, sabe, de desenvolvimento cultural da cidade, já vem verba própria para isso. Exatamente. Né? Aí entra também a questão dos vereadores, que eles também podem estar batendo em cima disso, de projeto. Ou, por exemplo, vocês apresentar um projeto na Câmara e esse projeto for aprovado, beleza. Foi aprovado, né? Então. O que seria necessário para manter essa tradição viva para as próximas gerações? O que tu acha, assim, dá para ser feito? É exatamente isso. Segura, vamos dizer assim,
Isso, é exatamente isso. Eu acredito isso, que tudo que tiver no papel for concretizado ali, porque hoje é papel, não adianta você falar, né? Hoje, se você tiver o papel, ó, todo ano vai ter, todo ano tem um festival de praia, para ter o festival de praia, eles não correm atrás de recurso? Se não tiver dinheiro, não faz. Não tem, é 100, é 200, eu não sei quantos mil, mas se não tiver, não faz. A mesma coisa é a cultura do boi. Eu vou dar o exemplo de novo da quadrilha. A quadrilha em Luciara não existe mais. Tem os quadrilheiros, as pessoas que querem dançar? Tem, mas não tem verba, não tem quem corre atrás, porque eu dancei, o Marco já participou também, é muito difícil, as roupas são muito caras, os acessórios são muito caros, nós trabalhamos a morrer, nós fazia rifa, fazia isso, fazia aquilo para ajudar, entendeu? Nós conseguimos comprar uma roupa com a ajuda da prefeitura na época, mas se não tiver a ajuda da Secretaria de Cultura, não vai, porque a verba maior é de lá. Então, assim, o que que tem, o que que vai manter? Acredito eu que é um projeto concretizado, assinado e aprovado por todos os vereadores. Olha, todo ano, do dia 20, do dia, sei lá, dia 3 de junho a 3 de julho, é o boi. Eu não sei quanto tempo é, né? Tem que funcionar o Bumba Meu Boi, tá? Aqui a verba é para isso. É 100 mil, é 50 mil, é 10 mil, é destinada só para o boi. Então, todo ano vai ter, porque é um projeto, é lei e tem que ser cumprida. Se não for assim, vai acabar. Não vai demorar, vai, infelizmente, vai acabar. É, tá vendo? Foi Pois. quanto tempo aí? Foi 30 minutos, né? 30 minutos? É, aí já ficou aquela pergunta do final, sabe? Do bloco 5. Aí se quiser falar mais alguma coisa que ficou para trás, assim, que você não falou ainda, sobre o meu boi. Eu acho uma observação que eu faço sobre o meu boi é que justamente isso, não sei se você lembra, mas quando a gente era criança, justamente quando tinha muito boi, Uhum. as crianças pegavam a caixa de papelão Aham. e colocava o cabo de vassoura, cortava, sabe, a cabecinha no formato do coisa, e as crianças tinham o seu boizinho, juntavam uns Uhum. 5 meninos ali, tinham o seu boizinho de papelão, aí o outro, sei lá, o Juninho, o Júlio fez um boi pra ele sabe aqueles barril azul, assim? Colocou lá e juntou não sei quantas pessoas lá, umas 20 pessoas, mesmo saíram pra cantar, sabe? O pessoal, enquanto o original... Isso era o pré-boi O ainda, né? pré-boi, Era o pré-boi. Enquanto o exatamente. original não saía, as crianças já começavam a preparar o seu de papelão ou Pois é. E é interessante tu falar no Juninho, que hoje o filho dele é um dos cabeças que está participando do boi, o filho do Juninho. E ele acompanha o Juninho e a mãe dele, acompanha ele com a irmã dele, e vai, incentiva ele é todo animado. Ele que foi lá na creche, lá levar o boi, ele mais o Altino. Eles foram lá na creche levar o boi menor, eles que cantaram e tudo. E a gente vê a empolgação. Então, se ele é empolgado, acredito eu que vem de dentro de casa, que o pai foi passando para ele dessa tradição, e ele desde criança. E eu sempre lembro que desde quando existe o boi, assim, depois que eles tiveram o filho, o Juninho sempre põe o boi para cantar lá na casa dele, porque ele não deixa morrer, né, a tradição. Então, assim, é uma coisa interessante. Isso que você fala sobre as crianças que faziam de papelão, lá na minha rua mesmo, agora a minha filha estava. Eu falei, Clara, cadê a Helena Vitória? Chegou da escola às 5 horas e ela sumiu. Mãe, ela tá atrás de um boi aí. Eu falei, que boi, menino? Não, que elas fizeram aí de papelão. Aí eu fui lá, elas estavam na rua, uma menina amarrada com um pano na cara aqui, um pedaço de papelão enrolado, e esse boi de caixa, elas com boi de caixa, e eu falei, gente, e elas cantando e andando atrás do boi. Então, igualzinho como a gente fazia, cara, que interessante. desse jeito, lá na rua elas estavam fazendo isso aí. Eu falei, Tá ressuscitando, que elas ficam interessante. empolgadas, eles ficam muito empolgados, esperando, né, pelo boi. Então, a expectativa é muito grande. Isso é muito Aí você bom. tem alguma mensagem, assim, pro futuro, para as pessoas que vão ver? Tipo assim, a pergunta pra fechar, tipo assim, É. deixar um recado, imagina pra quem vai ver isso aqui daqui uns tempos, achar um vídeo aleatório perdido. Tipo assim, O sabe, próprio Luçarense também, um né? recado, tipo, pra quem vai ver, coisa assim que tu pensar que tu acha relevante, deixar uma mensagem. Tipo, é uma pauta livre, vamos dizer assim. O que eu deixo aqui de mensagem para você que vai ver esse vídeo futuramente, que nós, luciarenses, não deixamos essa cultura morrer,
que vamos fazer, vamos nos unir, que nós somos unidos. Quando a gente quer alguma coisa, a gente se une para ajudar. A gente sempre se une. Nós somos briguentos, fala alguma coisa ali, tudo, mas a gente é unido. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos unir a população com a Secretaria de Cultura, vamos deixar picuinhas de lado, porque é uma cultura bonita, é uma tradição bonita. Nós já fomos convidados para fora, o boi daqui já saiu para ir para apresentar em outros lugares. Tem várias culturas, mas foi convidado aqui, o pessoal de Luciara, foi para outras cidades fora para apresentar a nossa cultura. Então, isso nós não podemos deixar morrer. E quando eu falo em união, é agarrar na mão mesmo, um do outro, e deixar esse negócio de tudo é dinheiro. Ah, não, porque se não tiver dinheiro eu não faço. Pensa no seu filho que vai estar futuramente atrás de um boi. Pensa no seu neto, que talvez, se morrer, talvez o seu neto não vai nem saber o que era o boi. Vai saber porque já ouviu falar, mas ele não vai ver. Então, nós temos que pensar nisso. Eu não quero deixar essa cultura morrer. Então, a gente tem que fazer com que a gente se une e não deixamos isso acontecer. É uma tradição nossa, é uma referência de Luciara. Quando fala Bumba Meu Boi, aqui na região não tem, é só Luciara. Nós já fomos aqui para Confresa, para Porto Alegre, para apresentar. O pessoal daqui já foi. Na região não tem, é só nós, então nós não podemos deixar morrer. Né? Então é uma coisa bonita, vamos levar o nosso nome. A Princesinha do Araguaia tem que ser conhecida pelas belas coisas que temos. Né? Nós temos um rio maravilhoso, nós temos cultura bonita, cultura perfeita, maravilhosa, e nós não podemos e nem vamos deixar morrer. Perfeito. Quiser cortar. É isso, né? Conseguimos 40 minutos de atenção. Bom demais. Ai, que bom. Sula, muito Muito bom. obrigado, viu, pela Imagina, gente. disponibilidade. A gente realmente é muito grato, tá? A gente estava precisando mesmo, sabe? E pô, foi muito melhor do que a gente imaginou. A gente sabia que você ia desenrolar, né? Que a gente já viu os vídeos, mas pô, foi muito melhor do que a gente imaginou.